E agora, dando início à programação do segundo dia do nosso evento, passaremos agora a primeira palestra da noite com o tema Ciência de Dados na Saúde, como transformar dados em conhecimento científico. A palestra será proferida pela professora doutora Kátia Regina da Silva, enfermeira, doutora em Ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Cirurgia Torácica e Cardiovascular da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, membro da REDCap desde 2012, idealizadora e diretora científica do consórcio REDCap Brasil, responsável por promover e expandir o uso do REDCap em território nacional. Professora doutora Kátia Regina da Silva, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Passo a palavra para que você inicie a sua apresentação. Muito obrigada, é uma grande alegria estar aqui com vocês nesse segundo dia do 5º programa de inverno, que está sendo promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Gerenciamento e Enfermagem da Escola de Enfermagem da USP. Eu também fui professora aí do programa, fui professora do programa PROESA, que é o Programa de Pós-Graduação em Saúde do Adulto, então é uma grata satisfação voltar a esta casa, ainda que virtualmente, né? Uma grata satisfação estar com vocês nessa noite, né? Noite de inverno, para tratar de um assunto do qual eu tenho realmente grande apreço, né? Então, muito obrigada pela introdução e muito obrigada às meninas que antecederam, trazendo aqui os highlights do que foi ontem, né? Então, realmente, ontem, para quem não assistiu, vale muito a pena conferir depois aí no canal do programa. Realmente foi bastante produtivas, né? Foram bastante produtivas cada uma das palestras, trouxeram uma série de conceitos que talvez para muitos de vocês são novos, e eu fiquei muito feliz em ver este rumo que está sendo dado, né? Principalmente no sentido de ver pessoas jovens como o Lucas, por exemplo, falando de planejamento de dados, que é um assunto que a gente vem trabalhando já há mais de 10 anos, né, pelo consórcio REDCap Brasil. Bom, sem mais delongas, vamos começar aí a nossa apresentação, o nosso bate-papo sobre ciência de dados na saúde. E para falar deste tema, nós vamos abordá-lo em 4 blocos. Vou trazer inicialmente os fundamentos da ciência de dados, depois o que seria a ciência de dados na saúde, como que o software REDCap se insere no contexto da ciência de dados, e para encerrar, falar um pouquinho de visualização em repositórios de dados, que também está dentro desta parte, um pouquinho foi falado ontem, né, principalmente em relação à parte de repositórios de dados. Bom, então, vamos começar entendendo o que é ciência de dados. Muitas pessoas falam deste tema, mas, na verdade, às vezes a definição não fica tão clara, se mistura um pouco com o contexto da pesquisa. Na verdade, a ciência de dados é a integração de diferentes áreas do conhecimento, que passam pela tecnologia da informação, a estatística e matemática, a capacidade de ter conhecimento em metodologia científica e pesquisa, mais atualmente, inteligência artificial e machine learning, a capacidade de pensar um pouquinho fora da caixa, que é o que nós damos o nome de pensamento crítico e inovação, e, logicamente, o conhecimento do domínio, que, no nosso caso, é o conhecimento, a expertise na área da saúde. Quando integramos todas essas áreas e lidamos com dados, no sentido de trazer informações úteis e apoiar decisões estratégicas, nós estamos realizando um processo que se chama ciência de dados. Bom, a ciência de dados, embora tenha todas aquelas áreas do diagrama anterior, ela se fundamenta nesses 3 principais pilares, que é a tecnologia, a parte de análise e modelagem e o contexto. Quando nos referimos à tecnologia, é muito no sentido de ter uma infraestrutura tecnológica apropriada para banco de dados, inclusive a capacidade de processar grandes volumes de dados aos quais nós damos o nome de Big Data. Envolve também o uso apropriado de linguagens de programação, hoje é muito mais costumeiro o Python e o R.
Quando falamos da análise, é toda a parte realmente teórica do aprofundamento nos dados, no conhecimento daquela informação que nós temos na base, para então gerarmos algoritmos, modelagens que vão trazer insights para apoiar decisões. E o contexto, que seria a compreensão de onde aqueles dados são derivados e que vai nos permitir a fazer as perguntas certas e o uso adequado desses dados. Então, a ciência de dados precisa desses 3 pilares de maneira bem sustentada, né, de maneira bem construída. Vamos trazer um pouquinho aqui, né, me permitam nesse slide, trazer o timeline, a evolução da ciência de dados ao longo dos anos. Muitos pensam que a ciência de dados é algo bem recente, né? Mas eu trago aqui para vocês uma história meio que separada em décadas. Então, lá em 1960, nós tivemos um pesquisador importante, que é muito falado, que é o John Turkey. Ele trouxe o conceito de análise de dados, quebrando um pouco do paradigma da estatística, que era algo pouco aplicado naquela época. A estatística era muito mais uma ciência matemática e pouco aplicada. Na próxima década, em 1970, na década de 1970, propriamente dita, começou-se a discussão sobre o conceito de ciência de dados, sendo discutida a necessidade de integração da estatística com ciências da computação. Já na década de 1990, dando um salto de 20 anos, foi formalizado, de fato, o termo ciência de dados, sendo compreendido como um campo interdisciplinar, como eu já mencionei, que une estatística, computação, visualização de dados e negócios, no entendimento do contexto, né, como já foi falado. Agora, dando um salto para o início dos anos 2000, nós chegamos na era do Big Data, que foi o crescimento exponencial no volume de dados, com o advento de redes sociais, sensores, sistemas transacionais. Aí a gente tem o grande crescimento do Google, do Amazon, do Facebook, e que começaram a contratar um tipo de profissional que até então não existia, os chamados cientistas de dados. Nos anos de 2010, nós começamos a ver o surgimento e a incorporação cada vez mais presente de modelos de machine learning e inteligência artificial, mas isso ainda muito reservado a companhias grandes, ao que a gente chama de big techs, né? Ainda bem distante um pouco do campo da pesquisa. E a Harvard, então, publica numa das revistas dela, na Harvard Business Review, a seguinte frase, que o trabalho mais sexy do ano, do século XXI, seria o cientista de dados. Isso trouxe, sem dúvida nenhuma, uma grande movimentação na procura por cursos, a disseminação do Python, do R, do Spark, que são ferramentas tradicionais para a área de ciência de dados. E agora, nesta década que nós estamos, dos anos 2020, sem dúvida nenhuma, ela é marcada por uma cultura direcionada a dados. Hoje é muito comum nós falarmos nos hospitais, nas universidades, em decisão baseada em dados, né? E a gente teve aí, no final de 2022, o advento, né, o advento não, mas vamos dizer a popularização, porque isso de fato já até existia, da inteligência artificial generativa, com o lançamento, né, em larga escala para popularização mesmo do chat GPT e que veio revolucionar para sempre a maneira como lidamos com dados. Então aqui eu trouxe para vocês um breve histórico da evolução da ciência de dados para que a gente possa compreender um pouco melhor aí em como estamos hoje, né? É importante entendermos também não só o que é ciência de dados, mas o que não é ciência de dados. Então, muitos acham que ciência de dados é usar a ferramenta da moda. Ah, estou usando Python, ou então eu estou usando Power BI, Tableau, né? Ou então eu tenho muitos dados guardados em planilha,
num determinado momento eu vou fazer análise, eu estou fazendo dashboards e apresentando. Isso não é ciência de dados. Ciência de dados é um processo muito mais estruturado. Eu diria que é um processo metodológico orientado a dados, no qual nós temos que ter perguntas certas e o contexto certo também. Logicamente que nós vamos integrar uma série de ferramentas e ter um fluxo muito bem estruturado para garantir que, de fato, a gente possa transformar dados em informações úteis. E, para isso, nós usamos um ciclo de vida em projetos de ciência de dados. É muito bacana que nós temos ciclo de vida para várias partes, né, da saúde e dos dados. E para a ciência de dados não é diferente. Então, nós começamos com a definição do problema. Qual é o problema que você quer estudar? Por exemplo, eu quero entender a magnitude e o impacto das readmissões hospitalares. Então, este é um problema. Eu tenho que definir esse problema, ter clareza dele, ter o conceito bem estabelecido e o escopo dele. Então, agora eu vou definir tudo que se refere à coleta de dados. Depois, toda a parte de armazenamento, aonde esses dados vão ficar armazenados, em que tipo de sistema. Depois, nós entramos para uma fase que nós chamamos, às vezes, de pré-processamento, né? Que é a parte da limpeza dos dados, do cuidado com os dados, da aferição de qualidade, no qual a gente começa a preparar esta base para a próxima etapa, que é a etapa de análise e modelagem. Na parte de análise, nós vamos identificar padrões, entender, ter o entendimento mesmo, né, daquele dado, para então definir que técnica de modelagem será mais apropriada. Depois nós temos uma etapa, assim, de visualização dos dados, que é a maneira como eu vou apresentar esses resultados, e aí ganha muito espaço na ciência de dados o uso de dashboards, que são painéis interativos, no qual nós conseguimos ter as informações ali de maneira mais estruturada e consolidada, e tudo isso apontando para o que nós queremos, que é dados que vão apoiar decisão e trazer uma aplicação prática. Não dá para esperar muito, esse dado tem que estar na mão para a decisão no dia a dia. Então, isso é fazer ciência de dados, é seguir esse ciclo todo aí. E quando nós falamos de ciência de dados, aparecem duas outras palavras que às vezes se misturam no contexto. Uma delas é o Big Data e a outra é a inteligência artificial. Embora tenha uma interconexão entre estas três áreas, vamos assim dizer, elas são diferentes. O Big Data entenda muito como a estrutura, né? A sua parte mesmo de infraestrutura, é o teu volume de dados, né? É a estrutura que você vai usar para ter ou capturar este grande volume de dados. Então, o Big Data ele sempre foi conhecido pelos 3 Vs, né? Variedade, velocidade, valor. Tem gente que gosta de adicionar mais Vs, mas esses 3 já são bem suficientes. Então, Big Data é eu falar do volume da informação que eu tenho que ter cuidado em como eu vou armazenar e organizar. Um exemplo para tornar isso um pouco mais tangível para vocês seria eu falar que eu tenho um banco de dados com milhões de registros de pacientes. Isso seria o Big Data. E o que seria a ciência de dados? Seria o processo metodológico que eu vou aplicar a este banco de dados para trazer conhecimento. Então, é onde eu vou pegar esta base de dados e vou construir modelos para, por exemplo, fazer a predição de quem vai ter uma readmissão hospitalar. Então, é um processo metodológico aplicado a uma grande base de dados. E o que seria a inteligência artificial? Seria já um sistema que vai aprender com aqueles dados e vai começar a executar tarefas de maneira automática e trazer até decisões ali já para o dia, para o momento, de acordo com o cumprimento de uma determinada condição, né? Então, vamos trazer para o contexto de novo da readmissão. Eu tenho uma grande base de pacientes que internaram, eu vou fazer um modelo de predição para identificar aqueles que têm chance de ter uma readmissão, e com a inteligência artificial eu vou ter um algoritmo automatizado que vai apontar quando um paciente está sob risco,
para que a gente possa tomar uma atitude mais rápida. Então, esse seria o contexto, e logicamente que estas outras áreas, Big Data e inteligência artificial, fazem parte do ecossistema da ciência de dados. Diante disso que eu apresentei agora, é importante a gente entender como que está a curva de maturidade da ciência de dados e inteligência artificial de um modo geral, né? Então, de um modo geral, vocês vão ver como que está marcadinho aí em amarelo, a maioria das empresas está na fase somente, vamos dizer, diagnóstica, de entender o que aconteceu. Então, é um momento em que muitos estão se organizando com boas planilhas, às vezes até com uma base de dados, com Business Intelligence. Entendam que Business Intelligence é BI, ou seria plataformas de BI, que é o tal do Tableau, que vocês já devem estar familiarizados, Power BI. Então, a maior parte, né, das instituições estão nessa primeira etapa. Poucas estão numa parte de entender um pouco mais o que é que vai acontecer, fazer predição em relação, já que eu tenho esse histórico, o que pode acontecer com esta minha população aqui do hospital. E um segmento muito menor ainda está utilizando isto com inteligência artificial para decisões automáticas e inteligentes. Transpondo isso para o cenário da pesquisa, para o ambiente hospitalar e universitário, eu poderia dizer para vocês, sem sombra de dúvida, que nós estamos ainda na fase 1 da maturidade do uso de dados. Poucos estão caminhando para a parte de predição e muito menos ainda para a parte de decisões automáticas com o apoio da inteligência artificial. Então, temos muito ainda a desenvolver e a avançar nesta área. Bom, esta foi uma visão geral sobre a ciência de dados. Agora vamos ver como que isso se insere dentro da área da saúde. Mas antes de falar da ciência de dados na saúde, me permitam trazer um breve histórico da transformação digital na área da saúde. Então, vamos voltar lá para as décadas. Na década de 1980, ainda se utilizava muito o papel em hospitais, né? Então, todos os registros eram em papel. E o que acontece com o papel? Eu não consigo ter integração de informações, os dados são isolados, eu não consigo ter uma informação em tempo real. Então, se eu tenho 10 unidades naquele hospital, 10 unidades de internação, não é possível saber somente com documentação em papel indicadores, vai me tomar muito tempo, né? Então, isso foi lá atrás, né? Um tempo bem passado. Já na transição dos anos de 1980 para a década de 1990, começo de 2000, nós começamos a ter realmente o início, né, de dados digitais, principalmente em grandes hospitais, em hospitais de grande porte, começando logicamente na América do Norte, estendendo para alguns países da Europa e logicamente chegando no Brasil, né? Como marco, nós temos no Brasil o lançamento, né, do DataSUS em 1991. Lá nos anos 2000, nós começamos a ter, de fato, o advento dos prontuários eletrônicos no Brasil e começamos a ter, sim, a consolidação de bancos digitais para a área da saúde. Então, começa a ter aí um volume de informações, de dados epidemiológicos em sistemas, no caso do Brasil, muitos deles feitos ali pela equipe do DataSUS. Já em 2010, logicamente, que a gente passa agora por uma transformação muito maior, com conceitos de internet e tudo mais, a informação chegando muito mais rápida. Então, começa a se pensar em gestão hospitalar com o uso de BI, que é o Business Intelligence, que eu falei para vocês. Tem o advento do Big Data, não tem como o Brasil ficar fora disto. Começa a se falar em Machine Learning para a saúde, integração de dados de diferentes fontes. Eu quero entender a base de dados laboratoriais, mas eu também quero entender a parte de medicamentos prescritos, as doenças
Então, começa a se falar em integração de dados dentro de um ambiente hospitalar interbases únicas, né? Já nos anos de 2020, né, que é a nossa época, nós estamos, sem dúvida nenhuma, numa época de consolidação da saúde digital. Nunca se falou tanto em saúde digital como na década em que estamos. A telemedicina, modelos de predição, a questão da medicina personalizada e, logicamente, a Covid foi um gatilho muito forte para que tudo isso que talvez iria demorar alguns anos para estar de forma implementada, veio, né, foi antecipado. E, logicamente, novamente, não dá para deixar de falar da explosão que está acontecendo com o advento da inteligência artificial generativa na presente década, e que vai mudar tudo muito mais rápido. Bom, nós vivemos, sem dúvida nenhuma, uma explosão de dados na saúde. Então, nós temos que falar de ciência de dados em saúde. É um tema extremamente importante. Eu fiz um levantamento, e a IBM coloca no blog deles, de que a saúde já é responsável por 30% de todos os dados no mundo. Então, pense em todas as áreas que geram dados, a saúde já representa 30%. E esse volume tem crescido cerca de 36% ao ano, e hoje já supera setores como finanças, os diferentes tipos de indústria. Então, hoje nós temos diferentes fontes de dados, não só prontuários eletrônicos, exames laboratoriais, imagens, dados populacionais, genômicos, a parte de wearables, que são as tecnologias vestíveis, gerando massas e volumes de dados que nunca se imaginou antes, tem toda a parte de dados administrativos hospitalares, pesquisa de satisfação e experiência do paciente, monitoramento remoto, dados operacionais. Então, nunca se teve tanto volume de dados para a área da saúde, nunca se gerou tanta informação. O grande desafio e a oportunidade agora está em transformar estas informações em conhecimento útil, em algo que possa ser aplicado, em algo que possa mudar de fato uma prática. Também devemos entender que a ciência de dados na saúde ela é muito além da pesquisa, né? Então, vocês estão num programa de pós-graduação e é comum pensar que o foco maior, às vezes, é a pesquisa, mas nós temos que pensar também com um olhar um pouco mais pragmático da aplicação desses dados para melhorar a assistência e melhorar a gestão. Então, não é somente falar em planejar estudos, coletar dados, fazer análise e predições, quando nós falamos de ciência de dados na saúde. É muito mais, é melhorar processos assistenciais, reduzir custos hospitalares, monitorar de maneira dinâmica, em tempo real, indicadores de qualidade, fazer gestão de leitos, de fila, de risco clínico, risco cirúrgico e, logicamente, trazer suporte à decisão. Uma decisão, agora sim, baseada em evidências, baseada em dados da prática clínica real. Transferindo isso para o cenário da enfermagem, como que fica? Tem aplicações de ciências de dados para a área da enfermagem? Então, eu fiz esse exercício e saí pesquisando e refletindo. Logicamente que tem, me perdoem se eu deixei alguma área de fora, mas eu elenquei aqui 5 grandes blocos. Eu acredito que há, sim, a possibilidade imediata, né? Só de estruturar realmente um projeto em ciência de dados, mas de aplicar a ciência de dados para assistência direta ao paciente. Então, podemos construir projetos que visem a classificação de risco dos pacientes, tanto em gravidade quanto quais são os pacientes que estão sujeitos à deterioração clínica, projetos para prevenção de eventos adversos, por que não, né? Logicamente que é num cenário mais sofisticado, usar sensores para identificar os pacientes que estão sob risco de queda, de lesões, fazer um monitoramento realmente inteligente desses pacientes. Quando nós vamos para o âmbito da gestão do cuidado e recursos, usar ciência de dados para fazer escalonamento inteligente da equipe, com base na complexidade do cuidado, predição de readmissões, complicações, análise de produtividade e carga de trabalho. Na área da educação também tem o seu papel,
personalização de cursos a partir do desempenho e perfil dos alunos, ter realmente uma educação mais personalizada, mais customizada de acordo com as habilidades e o perfil, construir canais de simulação baseadas em dados reais para discussão realmente da parte clínica dos pacientes com os enfermeiros. Para a parte de pesquisa e qualidade, tem uma tecnologia que a gente chama NLP, que é linguagem natural, processamento de linguagem natural, que seria fazer a leitura dos prontuários com tecnologia e transformar isso em dados. Por que não aplicar para a enfermagem para ver adesão, boas práticas, se tal não está seguindo protocolos assistenciais, criar bases de dados de enfermagem para ver indicadores de qualidade assistencial, fazer benchmark, comparar resultados de enfermagem de diferentes hospitais, modelos preditivos para qualquer condição que seja do interesse da enfermagem. E, logicamente, também na área da saúde coletiva e epidemiologia, quando a gente pensa em comunidades e áreas vulneráveis, usando recursos de geolocalização, modelos preditivos para ações de prevenção e, logicamente, programas de políticas de saúde. Então, veja que tem uma gama muito grande aí de aplicações da ciência de dados na enfermagem, e fazendo uma busca, eu encontrei a Escola de Enfermagem da Vanderbilt University. Ela apresenta uma página no qual ela traz aí casos reais de uso de projetos de ciência de dados na enfermagem. E está aí listado 3 grandes blocos: a investigação, né, a ciência de dados para readmissão hospitalar, para modelos de predição de descompensação clínica dos pacientes e para a detecção de eventos adversos. Então, para os interessados no assunto, depois consultem um pouco aí e busquem também na literatura, que vocês vão ver que tem exemplos bem interessantes de possíveis aplicações práticas na enfermagem. Bom, agora vamos ver como é que o software REDCap pode apoiar a ciência de dados. Não sei se quem está aí nos assistindo já é familiarizado com este software, que é o software REDCap. Então, REDCap é o acrônimo para o termo Research Electronic Data Capture. É um software que pode ser usado desde a coleta de dados ao gerenciamento de fluxos, gerenciamento de dados e disseminação dos dados. Embora ele tenha sido concebido num ambiente de pesquisa científica, rapidamente ele ganhou outros cenários, então se expandindo da pesquisa básica, clínica e translacional para estudos de grande monta, como são os estudos de saúde global, e logicamente ganhando um espaço muito grande na área assistencial e operacional de pesquisa e de hospitais. O REDCap é, sem dúvida alguma, uma solução robusta e disruptiva. Ele permite que você tenha acesso aos dados em qualquer lugar e a qualquer momento, seja por um computador de mesa, um tablet ou um smartphone. Tem uma série de vantagens, mas nesse slide eu listei só algumas, né? É um software flexível, intuitivo, versátil. Os formulários que nós desenvolvemos, eles têm um alto nível de customização. Os dados são atualizados em tempo real e podem ser integrados com diferentes fontes, como, por exemplo, com o prontuário eletrônico. Todo o processo, tudo que acontece ali no REDCap, nós conseguimos garantir privacidade, segurança, auditoria, e ele ainda é capaz de nos gerar relatórios personalizados a qualquer momento. Nesse diagrama, nós temos uma representação para tentar explicar para vocês como que funciona essa versatilidade do software REDCap. Então, entendam, né? Na primeira camada aí, eu faço a coleta de dados por algum desses dispositivos, que pode ser um computador, um tablet, um smartphone, um notebook. Os dados podem ser estruturados, textos, vídeos, imagens, questionários, que nós chamamos de survey. Esses dados ficam armazenados num servidor seguro, estruturado de acordo com as políticas institucionais da instituição que tem a licença deste REDCap.
vai ter política de backup, armazenamento, segurança, e nós conseguimos, né, por um browser, por um navegador, acessar esses dados em tempo real para adicionar novos dados, para aferir qualidade, para fazer visualização gráfica e, logicamente, fazendo total sentido aí para o ciclo de ciência de dados. Vamos contar um pouquinho, bem rapidamente, né? Vocês já viram que eu sou alguém que gosta de contar história, né? É a terceira timeline aqui da apresentação. Agora é a timeline do REDCap. REDCap é um software já com 20 anos de idade, já adquiriu sua maioridade, surgiu em 2004, foi desenvolvido por pesquisadores da Vanderbilt University, lá nos Estados Unidos. Em 2006, eles decidiram disponibilizar o software em larga escala para o mundo inteiro, isento de custos. Daqui a pouco eu falo das condições para ter a licença, mas a ideia foi essa mesmo, vamos disponibilizar o software para o mundo inteiro para proporcionar uma ferramenta robusta como esta. Em 2011, nós tivemos, né, a satisfação de trazer o software para o HCFM USP, foi a ocasião em que eu estava morando fora, conheci o software, trouxe para cá, né? E desde 2017 nós lançamos o consórcio REDCap Brasil, do qual eu estou à frente, juntamente comigo tem outras pessoas que talvez estejam até aí assistindo também a apresentação, uma equipe maravilhosa que eu tenho realmente muito orgulho e gratidão de ter conosco aí, trilhando esse caminho aí por anos, né? E como que está o impacto aí do REDCap no mundo? Mais de 7.800 instituições usam esse software, está presente nos 6 continentes, abrangendo mais de 160 países. E a qualidade do software, uma métrica importante que a gente pode usar para medir é o número de publicações que citam esse software, que já ultrapassou a margem de 46 mil artigos. Então, veja que realmente é um software que veio para ficar. No Brasil, nós temos, no momento, apenas 341 instituições que têm a licença do software. Tá? Me permitam agora só explicar aqui rapidamente, né, a diferença entre inovação e disrupção, que vai fazer total sentido aí com o contexto de REDCap. Quando nós falamos inovação, logicamente é algo que nós queremos, mas inovar é simplesmente fazer algo um pouco melhor, fazer algo novo ou fazer algo um pouco melhor do que eu fazia. Agora, a disrupção é fazer coisas novas de tal maneira que eu vou tornar as anteriores obsoletas. E é nesse contexto que, por exemplo, todo mundo sabe dessa transição que nós tivemos na área musical, né? Logicamente que tem os amantes do vinil e, sem dúvida nenhuma, muita qualidade e muita coisa boa naquela época. Mas quando nós falamos de pesquisa, imagina só, né? O REDCap é totalmente disruptivo, porque ele veio realmente ocupar um espaço aí, uma obsolência de coletar dado em papel, usar planilha eletrônica, ou então até usar aqueles softwares desenvolvidos, né, por algumas companhias e que eles ficam totalmente instalados somente num ambiente, num computador. Então, o REDCap é, sem dúvida alguma, uma ferramenta que veio substituir soluções existentes e até dar um atestado para elas de obsolência com todo o respeito. Aqui nós temos a primeira publicação sobre o software REDCap. Quem tiver interesse, depois consulta essa publicação para entender o contexto e tudo mais, né? E também tem o site do software REDCap, o site internacional. Tem o nosso site, tá? Que depois a gente compartilha aí com vocês o link no chat daqui do YouTube, né? Mas aqui está o site internacional, no qual vocês acompanham as estatísticas, informações sobre o software, como obter a licença. Uma outra publicação que vale a pena ser conferida é a publicação do Paul Harris de 2019, na qual ele mostra o crescimento exponencial da comunidade REDCap internacional, atingindo todos os continentes, um volume muito grande de publicação, e nesse gráfico que nós temos aí com os quadrados, são as áreas
do conhecimento com as publicações científicas. Então, o REDCap cobrindo basicamente todas as áreas do conhecimento científico, principalmente na área da saúde. Talvez vocês que estão me assistindo nesse momento estão falando, eu posso ter a licença do software REDCap? Ou até já escreveram lá no chat, como que eu faço para ter a licença do software REDCap? Então, esse é o momento de eu explicar. Se não ficar claro, depois vocês podem ficar à vontade de perguntar novamente, tá bom? Então, para ter a licença do software REDCap, primeiramente, é somente cedida a instituições, nunca uma pessoa física, tá bom? Então, é para uma instituição, um hospital, uma universidade, uma associação, uma ONG, mas precisa estar num regime que nós chamamos de sem fins lucrativos. É uma instituição que atua sem fins lucrativos ou que ela tem uma vertente filantrópica, bom? E aí, que mais que essa instituição precisa? O segundo passo é ela ter uma infraestrutura tecnológica adequada para prover um ambiente para o software, porque é um software que ele fica instalado num servidor, seja um servidor físico que vai estar lá no data center da sua instituição, ou um servidor em nuvem, mas precisa de alguém que vai instalar, fazer backup, cuidar da segurança, dos updates. O terceiro quesito é, você tem uma equipe, ou pelo menos uma equipe, né, uma pessoa, para cuidar das boas práticas e governança deste software? Alguém que vai definir gestão de usuários, projetos, funcionalidades? Então, legal. E, logicamente, prover suporte aos usuários. Esses usuários vão precisar de contas de acesso, suportes para problemas técnicos. Então, são esses 4 pilares, tá, que apoiam, que sustentam, né, a elegibilidade para ter a licença do software. O mais importante, sem dúvida nenhuma, é o 1 e o 2. O restante vocês vão construindo conforme vão adquirindo conhecimento, mas logicamente que é almejado que se tenha esses 4 quesitos. O REDCap é um software compatível com as principais regulamentações da área da saúde. Não vou entrar aqui em detalhes para vocês, pelo adiantar do tempo, eu prometo que em mais, no máximo, uns 8 minutinhos eu já encerro aqui a apresentação, tá? Então, essas são regulamentações norte-americanas, europeia e brasileira, que é LGPT. O REDCap é compatível. O que significa? Eu tenho ferramental no REDCap para atender, mas eu preciso conhecer a norma e preciso conhecer o REDCap para que isso funcione de maneira adequada. Bom, trouxe uma introdução aí para vocês de algumas questões do REDCap, mas para tornar um pouco mais claro o que seria ciência de dados e como o REDCap entra nisto, eu trouxe um exemplo de um trabalho que nós desenvolvemos. Aqui está a tela do pôster que eu apresentei num congresso REDCap internacional, que foi lá em Boston, e que foi até eleito o melhor trabalho do congresso, né? Então, foi o uso do software REDCap para fazer todo o processo de data curation, que é curadoria dos dados, para um projeto de ciência de dados, um projeto que usava algoritmos de machine learning. Então, nós tivemos todo um processo de curadoria dos dados, entender que curadoria é a arte de cuidar dos dados, vai além do gerenciamento de dados, envolve o processo de uma boa aquisição dos dados, a transformação desses dados no formato adequado, o pré-processamento, análise e modelagem, né? Então, a aquisição dos dados, tá em inglês, né? Me perdoem aí, que foi um recorte aí do trabalho que eu apresentei. Nós capturamos dados, né, do prontuário eletrônico, do repositório hospitalar e das bases assistenciais e operacionais da instituição. Fizemos todo um tratamento dos dados para poder importá-los para o software REDCap. Então, nós subimos uma base já pronta, derivada ali do ambiente hospitalar, extraída de prontuários e bases administrativas para o software REDCap. No software REDCap, nós fizemos todo o pré-processamento de dados. Confesso que poucas pessoas tinham feito isso, por isso que foi até a novidade do congresso, porque nós usamos uma série de regras, equações, funcionalidades para normalizar os dados para um processo depois de modelagem
e análise, de tal maneira que no próprio software REDCap nós deixamos já os dados prontos, tratados, estruturados, somente para plugar na ferramenta que é fazer toda a parte de análise e modelagem e construção dos modelos de machine learning. Quando nós falamos de machine learning, logicamente nós temos ciclo, em tudo se tem ciclo na área de dados e na área de pesquisa. Então nós temos que ter a pergunta, a coleta de dados, dados de diferentes formatos, preparamos os dados, que é a parte de normalização. Então aquele dado que estava um pouco desorganizado, agora eu organizo ele, né? E aí vamos para a parte do desenvolvimento dos algoritmos, nós vamos treinar o nosso modelo com aquela base que nós temos, para então começar a fazer a predição futura, né, de eventos futuros, e no nosso caso foi predição de readmissão hospitalar. Trabalhamos com uma base de 16 mil pacientes, todos foram importados para o REDCap, vieram aí, como mostra nesse diagrama, de diferentes sistemas e até épocas do atendimento hospitalar, tá bom? Acabei nem situando, atendimento hospitalar este no Instituto do Coração, na área de marca-passo, pacientes, portanto, com dispositivos cardíacos eletrônicos implantáveis. Nós construímos no REDCap formulários para atender a jornada do paciente, a aquisição de dados, ela foi feita de maneira estruturada para cada uma das etapas desta jornada do paciente. E aí, né, tivemos um banco de dados com mais de 794 campos, tem a descrição aí no quadro dos tipos de campos, nós tivemos que fazer transformações, porque quando lidamos com algoritmos de machine learning, desculpa se eu estou sendo técnica nesse quesito, nós temos que sempre trabalhar com variáveis binárias, então nós tivemos que fazer uma série de conversões e optamos por fazer tudo isso no REDCap, com algum pouco mais de recurso e robustez ali do software. E depois desenvolvemos 5 tipos de algoritmos, tá bom? E para ver qual algoritmo acertava mais, qual tinha uma acurácia e precisão melhor, e finalizamos o nosso projeto fazendo uma aplicação web, que é um modelo probabilístico automatizado, que quando nós colocamos as características do paciente, o modelo vai retornar para a gente qual é a chance deste paciente ter uma readmissão hospitalar, dada determinadas características. Essa aplicação web ainda é bem piloto, né? O trabalho está em fase aí de publicação, mas aqui seria um exemplo de um cenário real de ciência de dados no contexto mesmo, que é usar, né, aplicações um pouco mais sofisticadas e o software REDCap. Bom, último bloco, eu vou falar um pouquinho para vocês de visualização de dados e repositório, que faz total sentido aí no cenário da ciência de dados. E ainda me permitam falar um pouquinho mais do REDCap. O REDCap tem ferramental próprio para visualização de dados, que são os dashboards de projetos do REDCap. É uma ferramenta nativa que nos permite ter esses dashboards que vai trazer o monitoramento de resultados em tempo real. Mas fica muito mais rico quando nós conectamos projetos do REDCap com as ferramentas de Business Intelligence, que são as ferramentas de inteligência de negócios, que eu trago aí alguns exemplos para vocês, Power BI, ClickView, Tableau, o Shine, e aí sim desenvolvermos os nossos painéis. Então, o que acontece? Nós conectamos, nós plugamos o REDCap a uma dessas ferramentas e temos esses gráficos, como é este exemplo aqui, de maneira automatizada, em tempo real. Eu consigo ver isso no meu smartphone, no painel do hospital e entender o que está acontecendo com aqueles pacientes ou com os dados da pesquisa, né? Então, é ter os dados acessíveis. Um outro tipo de painel que nós também temos trabalhado, principalmente nas nossas atividades de consultoria, são painéis interativos dinâmicos para monitorar a qualidade dos dados. Saber se eu tenho dados faltantes, se eu tenho outliers, se eu tenho erros. Então, esse é um outro tipo de painel que nós temos feito também com a leitura dinâmica ali do REDCap, acoplar uma dessas ferramentas diretamente ao REDCap e ler esses dados em tempo real e já ter esses gráficos prontos,
para poder tomar uma decisão, né? Então, seria uma outra aplicação aí nossa. Para enriquecer bases de dados, nós podemos usar, né, junto com o REDCap, a integração de dados que eu tenho de pesquisa ou de formulários ali preenchidos com o prontuário hospitalar ou qualquer outro sistema, né, e construir essas camadas de integração. E mais recentemente nós tivemos aí o lançamento da incorporação de inteligência artificial generativa no software REDCap e acreditamos que isso vai trazer um boom, aí uma grande, um monte de novidades e possibilidades de ampliação de uso do software REDCap, né? Sem dúvida alguma vai trazer um crescimento ainda maior na usabilidade do software. Mas para entrar na última parte aqui, vamos falar de repositórios. E como que eu faço diante de todos esses dados? Como que eu vou preservar a integridade? Então, ontem nós já tivemos aulas que falaram um pouco disso, né? Então, para eu preservar a integridade dos dados, eu tenho que pensar em repositórios. Uma etapa lá do ciclo de vida dos dados que foi discutido é a etapa da preservação e compartilhamento. Existem vários tipos de repositórios para áreas específicas, repositórios genéricos, existe até registros para repositórios de dados, no qual você vai consultar para buscar os registros disponíveis. Hoje também, na introdução, as meninas estavam discutindo um pouquinho disso, logicamente, tem iniciativa da USP, participei lá atrás de discussões iniciais sobre isso, então, é uma tendência, é a ciência aberta, é uma etapa aí do ciclo que deve ser feita, né? E, logicamente, que a gente não pode esquecer que quando eu tenho um dado em repositório, eu aumento o potencial de reconhecimento da minha pesquisa, porque há também a citação de dados, tal qual existe a citação de publicações. Então, os dados podem ser citados, essas citações podem ser rastreadas, nós podemos incluir essas citações nos nossos currículos, porque gera-se um DOI cada vez, né, um número ali, né, eletrônico, cada vez que eu tenho o meu dado num repositório. Então, é altamente recomendável até para maior difusão e divulgação do que vocês têm feito, tá bom? Que repositório escolher? Logicamente que vai depender, né, do seu projeto, do público que você quer alcançar, da revista para a qual você vai publicar os seus dados, agência de fomento e tudo mais, né? Então, a FAPESP pode ter as recomendações dela, a revista tem as dela, e aí você tem que equilibrar tudo isto, né? Será que na área, né, que eu atuo tem já um repositório? Eu fiz o exercício de procurar repositórios de enfermagem, eu confesso que eu não encontrei repositórios abertos. Pode ser que eu não tive a capacidade de encontrar. Então, vocês me corrijam, né? Mas eu não encontrei algo assim específico. Encontrei no contexto internacional repositórios que são daquela universidade. Então, por exemplo, na Universidade da Vanderbilt tem um repositório para pesquisas de enfermagem, mas é restrito àquela universidade. Não é um repositório no sentido mesmo de open science, tá bom? Então, depois, quem tiver essa informação, se sabe de algum, compartilha aí com a gente, tá? A maior iniciativa no Brasil de repositório de dados foi, sem dúvida nenhuma, a da FAPESP com a Covid, e no qual a gente teve, né, o prazer de participar como HCFM USP, mandando dados do REDCap, da base de dados do REDCap, que foi utilizado para os pacientes hospitalizados por Covid-19 na época da pandemia. Esses dados estão aí na FAPESP, juntamente com de outras instituições. Bom, para encerrar minha fala, acho que essa imagem ela é batida, todo mundo já conhece. Antes a gente falava que o petróleo era, né, o ativo mais importante do mundo, as empresas que tinham, né, os países que tinham o controle do petróleo controlavam a economia, mas hoje realmente esse petróleo está na mão das grandes big techs, porque o novo petróleo, sem dúvida nenhuma, são os dados. E quando nós olhamos para a área da saúde, sem dúvida nenhuma, podemos afirmar que os dados são o novo petróleo da área da saúde. É o ativo mais precioso da área da saúde. Quem souber usar esses dados de maneira estratégica
sem dúvida alguma, terá um grande alcance nas suas atividades e um diferencial competitivo. Bom, não poderia encerrar sem falar um pouquinho aqui do consórcio REDCap Brasil. Nós oferecemos cursos em gerenciamento de dados há bastante tempo. Eu falo de gerenciamento de dados na pesquisa científica, de plano de gerenciamento de dados, desde 2014, né, há mais de 10 anos. E nós temos o nosso curso virtual, o básico e intermediário, também deixo aqui nossas redes sociais, e aproveitando a oportunidade que estamos aqui nesta noite, eu quero divulgar para vocês um sorteio. Então, pegue a câmera aí do seu celular, aponta para esse QR Code, preencha um formulário que não vai gastar mais do que 1 minuto, que nós vamos fornecer 2 cortesias para os nossos cursos, tá bom? Então, preencha um formulário, estou deixando aqui mais um segundinho, vai entrar na nossa base e nós vamos fazer o sorteio e entraremos em contato com a pessoa, as 2 pessoas que forem contempladas neste sorteio. Será um prazer encontrá-los nas atividades promovidas pelo consórcio REDCap Brasil. Deixo aqui o meu contato, agradeço mais uma vez pela oportunidade, desejo grande sucesso na trajetória de vocês, com dados, na pós-graduação, nas atividades assistenciais. Foi um prazer estar com vocês nesta noite, estou aqui à disposição para responder perguntas. Muito obrigada. Obrigada, professora Kátia, pela excelente explicação. Foi uma apresentação muito esclarecedora. Tivemos bastante elogios dos participantes no chat do YouTube. Neste momento, vou iniciar com as moderações das perguntas enviadas pelo público. Muito obrigada. Temos aqui a colocação da Thalita, apresentação muito esclarecedora. Parabéns por toda a dedicação com essa temática. E a primeira pergunta é do Rodrigo Bastos. A infraestrutura tecnológica disponível atualmente nas instituições de saúde é suficiente para a implementação de soluções baseadas em ciências de dados? Rodrigo, muito obrigada aí pela sua pergunta. Olha, a gente teria que entender um pouquinho, né? Porque o Brasil é um país com dimensão continental, né? A qual instituição você está se referindo, né? Então, se nós considerarmos hospitais de grandes capitais do Brasil, sem dúvida nenhuma, a gente consegue implementar projetos, soluções baseadas em ciência de dados, tá? Porque precisamos de servidor, precisamos de uma arquitetura um pouco mais robusta para análise e modelagem. Então, acredito que se considerarmos a estrutura de hospitais que estão em grandes capitais, sem dúvida alguma, a gente consegue implementar soluções baseadas em ciência de dados. Obrigada, professora. Agora nós temos a pergunta da Ingrid Pinho. Seria possível utilizar o REDCap como base de dados para a produção de dissertações e teses? Oi, Ingrid. Sem dúvida alguma, a ideia é usar o REDCap para coletar os dados da sua dissertação, da sua tese. Você está se referindo à coleta de dados, né? A toda a parte de criar o formulário, que seria o seu instrumento de coleta, coletar os dados, armazenar, depois fazer as análises descritivas. Seria isto, né? Se for isto, é o esperado, tá? Que o software REDCap atenda toda esta dinâmica e toda essa logística. Temos ainda mais uma pergunta, professora, da Thaís Ferreira. O REDCap poderia ser obtido por uma prefeitura para uso em UBS com Esfera Saúde da Família? Você acha que ele funcionaria bem pensando nos processos de trabalho da estratégia? Excelente pergunta, Thaís. A prefeitura é um órgão sem fins lucrativos, né? Um órgão governamental, então poderia sim. O problema é a capacitação e treinamento, né, do time ali para usar, né? Então, às vezes é bacana pensar em algum projeto isolado, fazer esse projeto, talvez em alguma parceria com uma universidade que já tenha a licença do software, fazer essa parceria com a prefeitura, até para sentir, né, como que vai rodar isso.
porque nós sabemos, né, que os profissionais que estão lá estão com tantas, né, atividades e às vezes para aprender a usar um software, né, mas tem cenários muito bacana, tá? A gente vai ter um grupo agora da OPAS, né, que vai fazer o nosso curso do Software REDCap em agosto, e é para implementação do REDCap em ações de vigilância epidemiológica, né, e que vão até fazer visitas domiciliares e tudo mais, né. Então, sem dúvida alguma, ajudaria bastante no trabalho aí, tá? Mas acho que a minha sugestão é pensar num único projeto. Lembra lá da ciência de dados? Tem uma pergunta, tem um problema, vamos pensar no que coletar, como estruturar esse banco. Faz esse teste primeiro, né? Então, na área de dados, a gente também fala, você tem que ter um problema, para um problema, uma solução. E às vezes não pensar em muita coisa. A gente tem que ser mais rápido, né? Não pode demorar tanto, tá? Obrigada, professora. Tem mais uma ainda. Da Kátia Camorci. Desculpa se eu errei a forma de soletrar o nome, tá? Como está o mercado de trabalho para o profissional de ciências de dados nos hospitais em São Paulo? Olha, minha xará, prazer tê-la aí conosco. Então, como que está o mercado? Acho que está muito carente. O hospital precisa entender que ele precisa desse profissional. Se ele não entender que ele precisa de um profissional com este diferencial, que tem aquele conhecimento, mas vamos lembrar daquele diagrama que eu coloquei. Cada um vai estar numa caixinha. Na verdade, a gente fala em times de ciência de dados. Você vai ter o profissional da TI, o profissional da modelagem estatística, o profissional que pensa no negócio, que no caso saúde, o profissional que tem conhecimento metodológico, né? Então, aquele que consegue pensar fora da caixa para ver o que eu posso fazer com esses dados, né? Logicamente que às vezes você vai ter aquele que transita um pouquinho mais, está nas intersecções, mas realmente os hospitais têm que pensar em times de ciência de dados. Hoje eu posso dizer que nós temos um time, né, no nosso grupo aí do consórcio e da For Research, nós temos um time de ciência de dados, cada um ali numa caixinha e temos a condição de entregar soluções de ciências de dados, né? Mas é uma construção necessária e não tenho dúvida que os hospitais estão atrasados em perceber que eles precisam desse profissional. E o enfermeiro, tá? Me permitam dizer isto, é um profissional que ocupa muito bem esse papel, porque o enfermeiro já vai ter o conhecimento muito bom ali do segmento, né, do negócio no sentido saúde, vai conseguir entender bem processos e métodos, e o enfermeiro tem, sei lá, uma aptidão por dado, aí defendendo um pouquinho, né? A gente vê que o entendimento do dado, talvez porque lida ali, né, com aferições, medidas, cuidado, documentação do paciente, então parece que é algo que não é tão distante, né, para um enfermeiro se capacitar quando tem interesse, do que às vezes alguma outra área da própria saúde, né? Porque acho que pelo contato mesmo, né, com informação o tempo todo, né? Então é um mercado bacana. Obrigada, professora. Tem mais uma pergunta. Do Rafael. Existe uma pós-graduação específica que você recomende para a área da saúde em geral, na ciência de dados, que você recomenda para bacharéis completamente leigos na área de tecnologia? Uma especialização. Rafael, excelente pergunta. Hoje tem muitos cursos, até cursos livres, né? Cursos que você não precisaria fazer um investimento de uma especialização. Às vezes o que me preocupa, eu tenho estudado um pouco de inteligência artificial, estou até fazendo um programa de imersão, acompanhando uns podcasts, umas pessoas que estão me chamando bastante atenção. Aí tinha até um podcast de uma pessoa que eu gostei bastante, o João Vitor, ele está indo para o segmento da área da saúde, ele falou que ele estava achando um absurdo, né, algumas instituições, não vou dar o nome, lançando curso de pós-graduação em inteligência de dados com duração de 2 anos. Ele falou, quando essa pós-graduação acabar, tudo o que eles falaram não faz mais sentido, porque a inteligência artificial, ela está num crescimento, numa evolução tão exponencial, que o que você está falando esse semestre já não vale mais para o outro. Como que você vai vender um curso de 2 anos, né? Então, eu sugiro cursos mais rápidos, né? Então, não sei se você é familiarizado com o Coursera,
Então, o Coursera, né, falar em português aí, ele tem muitos cursos até em português, mas também os melhores são em inglês, né? Depois eu posso selecionar alguma coisa. Te falar que eu fiz uma pós-graduação em Big Data e Data Analytics do Mackenzie EAD na época da pandemia. Para mim foi útil, foi muito bom. Hoje eu sei que o curso dele está totalmente reformulado, foi uma pós-graduação de 1 ano, né? Gostei bastante porque trouxe a visão da ciência de dados, né? O que é um projeto de ciência de dados, a parte tecnológica, modelagem e tudo mais, né? Hoje, com toda certeza, esse curso é outro, né? Porque não faz mais sentido. Aquilo que a gente aprendeu, imagina, não faz nem tanto tempo, não faz mais sentido à luz do que hoje a gente está vivenciando com a inteligência artificial generativa. Mas eu sugeriria você criar rotas, né? Tem o grupo da Alura, a Alura é muito bom para cursos, tem cursos rápidos da FIAP, eu faria mais cursos rápidos, criaria uma rota, né? Uma jornada aí, com cursos rápidos, porque hoje investir 2 anos numa pós-graduação, quando você estiver lá no finalzinho do módulo, eles estão falando de algo que já está obsoleto, infelizmente. Obrigada, professora. Temos a última. Rafael Sgarbi, ele pergunta, o REDCap pode ser utilizado em pesquisa qualitativa? Sim, sem dúvida, Rafael. O REDCap permite armazenar qualquer tipo de dado, né? Então, entrevistas, discursos, vídeos, fotos, textos, o que você precisar, tá bom? Bom, não sei quantos preencheram lá o nosso link, né? Ficarei muito feliz em amanhã já divulgarmos aí, entrarmos em contato e depois eu vou continuar acompanhando aí a programação. Caso eu consiga fazer isso, eu já mando para vocês aí no chat, para vocês já ficarem animados. E vamos compartilhar também o link do nosso site, do consórcio REDCap Brasil. Muito obrigada aí pelas perguntas. Agradeço mais uma vez o convite. Obrigada, professora, a gente agradece. O sorteio, né, que está todo mundo já participando, assim espero, e a presença com a palestra que a senhora compartilhou com a gente, tá bom? Muito obrigada. Prazer conhecê-la, prazer estar com vocês nessa noite e continuo aqui acompanhando agora a programação, tá bom? Ótimo término aí. Muito obrigada.